religião. Quando Marcos cita aquilo ali, Marcos é muito irônico. Papias foi um escritor cristão do 2º século, ele dizia que Marcos escrevia orientado por Pedro. E Pedro era um camarada bem-humorado. Pedro era aquele tiozão do churrasco. Ah, tá. Né? Pedro era um Bolsonaro. Tá. A vida sem entrar Tem que pra ver política, isso aí, né? tá quieto, tá ok? Exatamente. Meu, ô, não vai fazer não, né? Pô? Tá ligado. É demônio, né? Tá ligado aí nos porcos aí, não vai né? me atrapalhar, pô. Trabalhar meu governo aqui, pô. Tô querendo falar direitinho aqui, você vem falar... Não dá, pô. Acho que eu nunca... Quando você ia imaginar que o Rodrigo imitava o Bolsonaro, hein? Nossa, mãe, viu? Aliás, não sei, lógico que não sei se ele vai ver isso, mas um grande beijo para toda a família dele lá. A esposa dele muito querida, já falei com ela por telefone, já orei. A filha dele chama-se Laura também, que é o nome da minha esposa. Tá lá, tem meu livro lá, tava lendo e tudo. Então, pessoas do bem. Mas, isto posto, eu sei que alguns o acham um ótimo presidente, outros ridicularizam, não estou aqui falando da política, eu só dei esse exemplo aqui. O Pedro, ele tinha aquela personalidade do Bolsonaro. Ele falava primeiro para depois ele pensar no que fez, e era um camarada muito alegre, aquele tiozão do churrasco ali, esse era o Pedro. Sim. E essa imagem de Pedro passa pelo Evangelho de Marcos, que segundo Papias escreveu sobre Pedro. E ele é muito irônico. E como eu falei... parte do Legião aí? Exatamente, porque está em Marcos. Todos os evangelistas, com exceção de João, contam essa história. Mas olha que interessante. Quando os outros evangelhos, Lucas e Mateus, contam esse episódio, eles contam o seguinte, que Jesus chegou em Gadara, aí chegou um menino endemoniado, tá certo? E Jesus expulsou o demônio falou assim, manda-nos aos porcos. Aí Jesus falou, pode ir para os porcos caem no mar, morrem, o povo da cidade fica desesperado, porque teve prejuízo com os porcos, manda Jesus embora dali. Ele querendo fazer o bem e ainda... Fazer o bem, vai embora. Quer dizer, o porco é mais valioso do que o menino. Pô, o cara curou o filho ali deles e tudo e tal. Não, a gente prefere o cara endemoniado, não vão perder nosso dinheiro, não. Só que Marcos conta a mesma história de uma maneira mais irônica. Você sabe que eu tenho uma maneira irônica, às vezes, de contar uma história. Eu posso falar, por exemplo, assim... uma vez uma mulher veio pedir ao pastor para orientar a filha dela. Mas o pastor falou, por que eu vou fazer isso? E todo domingo, depois do culto, vocês comem pastora milanesa no almoço. Ele está apenas falando de maneira irônica o fato de que acabou o sermão, que a família fica detonando com o pastor no almoço e no jantar, e o filho vai crescendo sem respeito pelo pastor. Entendi. Só que ele falou isso de uma maneira irônica. Exatamente. Vocês comem pastora milanesa no almoço e quer que eu vá lá resolver. Ele vai me ver como alguém a ser detonado no almoço. Foi isso que Marcos fez junto com Pedro. Na versão deles, Jesus fala o seguinte. Ele fala assim, ó Jesus, por que viestes nos expulsar do país? Os outros falam, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Aqui eles falam, por que você veio? Não nos mandes para fora do país. Pastava ali, pelas montanhas, uma manada de porcos. Porco não pasta. Quem pasta é a ovelha, vaca. Porco não pasta. E porco não é criado em montanha. Porco é criado em vale. Quem ficava em montanhas eram soldados romanos. E quando Jesus pergunta assim, qual é o teu nome? Ele fala legião, que era o nome das milícias romanas. Exatamente. Aí ele fala, pode ir para os porcos. Quem ficava vigiando as colinas eram soldados romanos. O que Marcos quis dizer? Marcos não está dizendo com isso que a história é fictícia, que não aconteceu. Ele apenas pegou uma história que aconteceu, como eu dei o exemplo, e contou de maneira irônica. O que ele quis mostrar? Veja bem, o povo judeu queria que o Messias viesse para livrá-los dos romanos. Os romanos são os demônios de Israel. Jesus, o Messias, tem poder para livrar vocês dos romanos. E por que ele não fez isso? Porque vocês, à semelhança dos gadarenos, estão mais preocupados com os porcos que vocês vão perder do que com a liberdade que o Messias vai trazer.